O modelo de negócios de Uber e Lyft pode estar morto. As maiores startups da história moderna foram construídas sobre a exploração dos trabalhadores. A moda antiga é obra de um upgrade. O Uber é menos um negócio do que uma constelação de fantasias. O mesmo vale para Lyft. No início, o Uber e o Lyft se posicionaram como empresas de compartilhamento de viagens, que eram uma parte importante da palavra da moda, economia de compartilhamento. O Uber oferecia luxo sob demanda e Lyft afirmava ser uma alternativa divertida e ecológica. Os táxis ambos se venderam como eficientes amigos da cidade e prometeram ajudar a reduzir os quilômetros percorridos. Foi uma fantasia que evaporou antes que os primeiros bigodes rosados de Lyft caíssem do para-choque. A grande maioria das viagens acabou sendo de um único passageiro. A intenção claramente nunca foi reduzir nada, e as startups, de fato, começaram a contribuir seriamente para o congestionamento. As empresas prometiam um novo modelo de trabalho, que daria origem a uma rede de motoristas a tempo parcial, autônomos que tinham liberdade de ir e vir conforme sua agenda exigisse, entre a busca por seus verdadeiros sonhos e ambições. Isso também era uma fantasia. A pesquisa revelou que, embora a maioria dos motoristas faça turnos de meio período, a maior parte do trabalho é, na verdade, feita por motoristas dedicados em tempo integral. Como um estudo recente descobriu, a maioria das viagens é realizada por motoristas que estão comprometidos e confiam na direção da plataforma. Esse estudo também descobriu que 83% dos motoristas em tempo integral compraram seus veículos para fornecer serviços de táxi e que 72% dos motoristas em tempo integral confiam na direção como sua única fonte de renda. A empresa possui funcionários que a maioria das pessoas reconheceria como funcionários. Em outras palavras, o Uber e o Lyft venderam-se aos investidores como operações mundiais que capturariam mercados inteiros e se tornariam lucrativas em grande escala. Surpresa, pura fantasia. Mesmo depois de uma década, nenhuma das empresas conseguiu obter lucro. As startups se venderam às cidades como criadoras de bons empregos e provedoras de novas opções de transporte, mas as cidades também foram enganadas pela fantasia. Esses empregos são precários e de baixa qualidade. Muitos trabalhadores oscilam em torno ou abaixo do salário mínimo e precisam passar horas perigosamente longas para atingir as metas de transporte e as taxas de aumento. Enquanto isso, os motoristas de táxi foram expulsos do mercado pelas empresas movidas a capital de risco e estão desesperados, e as ruas da cidade estão mais congestionadas do que nunca. Então houve a maior fantasia de todas, escrita diretamente nos documentos de IPO de cada empresa, de que logo, em breve, em questão de anos até, o negócio de pedestres seria inteiramente entregue a uma frota de carros autônomos, eliminando assim o incômodo necessidade de trabalho humano inteiramente. Não é justo chamar isso de fantasia, é mais uma ilusão. No futuro próximo, táxis comerciais funcionais e seguros com direção autônoma continuam sendo uma miragem imprudente. Os veículos de teste autônomo do Uber já atingiram e mataram um pedestre. Há tanto pensamento positivo estampado no DNA de Uber e Lyft, tanto automitologização, tanto otimismo puro e simples alimentado por capital de risco que pode ser fácil esquecer ou ignorar o único elemento que está mantendo qualquer aparência de viabilidade para dois unicórnios juntos. Trabalhadores humanos. Os motoristas são uma parte do complexo mitológico do compartilhamento de veículos que decididamente não são uma fantasia, que realmente funcionam, mas são os que menos recompensam. Os primeiros investidores do Uber e Lyft tornaram-se milionários e bilionários quando as empresas realizaram seus IPOs. Seus fundadores executivos tornaram-se fabulosamente ricos e suas fileiras estão repletas de jogadores poderosos dos escalões superiores do governo Obama. Enquanto isso, os motoristas geralmente ganham menos de uns $10 por hora depois que as despesas de manutenção e gás são contabilizadas, e muitos lutam para sobreviver. Como o Uber e o Lyft não disponibilizam seus dados publicamente, é difícil confirmar esses números. Um estudo recente da Cornell calculou salários mais altos depois que seu pesquisador foi selecionado pelo Uber para ter acesso aos seus dados, mas foi
foi criticado por outros pesquisadores por enquadrar suas descobertas de forma mais favorável para a empresa. Então, quando os motoristas mais dedicados do Uber e Lyft se levantaram, organizados em grupos como Gig Workers Rising e Rideshare United, pediram um tratamento mais justo, pressionaram os legisladores e se aproximaram de realmente alcançá-lo, bem, agora todas essas fantasias podem finalmente vir à tona. Um juiz da Califórnia decidiu na semana passada que o Uber e o Lyft devem começar imediatamente a observar a Lei AB5, que entrou em vigor no início de 2020, e classificar os motoristas como empregados, e não como contratados independentes. Ao contrário dos contratados independentes, os funcionários são elegíveis para itens como salário mínimo, pagamento de horas extras, compensação do trabalhador, benefícios de saúde, tempo de descanso pago e reembolso de custos de direção. O básico: os motoristas Uber e Lyft em tempo integral não recebem nenhuma das opções acima. Uber e Lyft há muito argumentam que esses motoristas, as pessoas que levam fisicamente os clientes de um local para o outro, não são essenciais para o seu negócio, argumentando que se trata de empresas de tecnologia, e não de transporte, por isso não precisam considerá-las funcionários. É claro que, sem motoristas, não há serviço, portanto não haveria Uber ou Lyft, e é difícil imaginar um componente mais importante para um negócio de saudação de carros do que a pessoa que dirige o carro que foi saudado. A decisão da Califórnia considerou esta proposição particularmente absurda, apontando que todo o negócio é o transporte de passageiros com compensação. Se alguém já acreditou na fantasia de um futuro de trabalho por peça projetado por algoritmos, a realidade deve estar clara agora. É simplesmente um mundo onde os trabalhadores competem por shows, sinalizando sua disponibilidade para empregos em smartphones. Após a decisão, tanto o Uber quanto o Lyft ameaçaram sair totalmente do estado se seus recursos legais fossem rejeitados. Surpreendentemente, isso foi menos de 48 horas depois que o CEO do Uber, Dara Khosrowshahi, proclamou em um artigo de opinião do New York Times que os trabalhadores do show merecem melhor. Se isso significa permitir que os motoristas que tornam seu serviço possível tenham benefícios básicos de funcionários, no entanto, ele aparentemente prefere encerrar tudo. A Lyft, por sua vez, foi mais direta em seu apelo. Ela disse que, se tivesse que classificar seus trabalhadores como empregados, simplesmente não teria como operar. Se isso for verdade, e pode muito bem ser, então é hora de falar sobre fantasias novamente. Lyft e Uber estão basicamente defendendo, e deixando abertamente, que seus negócios não são viáveis se precisarem garantir a seus trabalhadores um salário mínimo e proteções básicas que as pessoas que tornam o Lyft e Uber possíveis são tão mal pagas e tão precariamente empregadas que conceder a elas os benefícios de, digamos, caixas em nome útil trabalhadores de Warehouse da Target levaria à falência esses gigantescos gigantes do Vale do Silício, o que torna uma fantasia particularmente triste. O Uber, Lyft, Brain Trust e seus apoiadores estão se agarrando à última linha de argumento fantástico, que este novo modelo de trabalho é tão flexível e revolucionário que exige uma terceira via, como Khosrowshahi escreveu em seu artigo, e que deve existir fora dos limites do direito trabalhista básico. Essas regras antigas não se aplicam. Que o governo deveria ajudar a decretar um fundo secreto ou um parco estábulo de pequenos apoios para trabalhadores precários, visto que empresas como Uber e Lyft criaram tantos deles, para subsidiar seus benefícios. Notavelmente, Khosrowshahi diz que sob seu sistema proposto, depois de trabalhar um ano inteiro, um motorista em tempo integral seria capaz de acumular cerca de US$ 1.350 em benefícios. Em suas palavras, isso é o suficiente para cobrir 2 semanas de folga remunerada, ou o pagamento de prêmio anual mediano para seguro-saúde subsidiado. 2 semanas de folga ou cuidados de saúde básicos, não ambos. Mas espero que possamos ver isso pelo que é. Neste momento é um salve-mero desesperado com o objetivo de reacender o fantasma de um sonho desanimador. Esse novo modelo, que fica mais claro à medida que a fantasia se desvanece, é realmente o mais antigo dos modelos antigos. Isto é, perturbar um negócio entrincheirado ao encontrar um meio, ou desculpa,
para reduzir os custos trabalhistas e contornar as regulamentações. Uber e Lyft são empresas de táxi glorificadas que fundiram interfaces de usuário de aparência elegante com tecnologia GPS básica, colocaram o aplicativo em smartphones recém-onipresentes e, em seguida, apontaram para esse passo tecnológico incremental para justificar contornar os regulamentos de táxi e as leis trabalhistas. Este não era um serviço de táxi, era um compartilhamento de carona habilitado para a app. Não é uma peça nova, é claro. Usar os avanços da tecnologia para argumentar que as leis trabalhistas não se aplicam mais ao seu negócio tem sido uma prática adotada pelos patrões desde a Revolução Industrial. Mesmo assim, aquela constelação de fantasias, por um tempo, manteve os empreendimentos no alto com a ajuda de uma imprensa crédula. Uber, Lyft e outros pareciam estar à beira de instalar este novo modelo de trabalho como norma em um artigo de trabalho recente. O jornalista Sam Arnett disse que como a impulsionadora imprensa de tecnologia da década de 2010 praticamente incentivou Uber e Lyft a se tornarem um fenômeno, promovendo a economia compartilhada como uma força emergente para o bem. Em seguida, capitalistas de risco e investidores com muito dinheiro aproveitaram o IP e transformaram a avaliação da empresa em uma estratosfera absurdamente real. Na verdade, se cada uma dessas forças, a imprensa de tecnologia ingenuamente otimista, os VCS que adoram narrativas de ruptura e as próprias empresas de autopromoção implacável, não estivessem alimentando as mitologias cada vez mais rebuscadas do Uber e Lyft, uma perspectiva diferente poderia muito bem ter emergido a um cenário de formato mais razoável em que o Uber e o Lyft realmente eram aplicativos divertidos e amigáveis que possibilitavam conectar alguns motoristas em perspectiva de mercado modesta, as startups mais valiosas do mundo, os arautos hiperinflados do futuro do trânsito e do futuro do trabalho. Porque, mais uma vez, a visão do Uber Lyft desses futuros é terrível. Se alguém já acreditou na fantasia de um futuro de trabalho por peça projetado por algoritmos, a realidade deve estar clara agora. É simplesmente um mundo onde os trabalhadores competem por shows, sinalizando sua disponibilidade para empregos em smartphones, trabalhando nos caprichos de algoritmos de propriedade de bilionários que automaticamente lhes atribuíam suas tarefas e ganhando somas cada vez mais escassas à medida que mais e mais trabalhadores precários se juntavam aos grupos de trabalho informais acessíveis por aplicativos. Enquanto isso, empresas como Uber e Lyft cobram aluguéis exorbitantes pelo prazer de usar sua plataforma para encontrar trabalho. É por isso que devemos estar felizes por essas fantasias estarem desabando agora e porque é imperativo que fiquem abaixados. Porque se esse modelo se tornasse padrão, ele sinalizaria um futuro de trabalho ainda mais precário e sem esperança do que aquele que a geração do milênio e os Zoomers estão encarando atualmente, com mais trabalho de plataforma, menos segurança, salários mais baixos e fatias cada vez maiores dos ganhos canalizados para os proprietários dos aplicativos. O Uber e o Lyft estão agora tentando fazer um jogo de poder. Eles esperam que, ao demonstrar que, se saírem de um estado que tenta oferecer o mais escasso dos regulamentos, os consumidores e motoristas se revoltarão. Mas também parece que eles estão genuinamente nervosos agora. Recuar em um mercado tão grande como a Califórnia é uma medida que uma empresa só tomaria se estivesse desesperada. Eles têm um último esforço em andamento para preservar seu modelo de negócios explorador, uma proposta de votação chamada Prop 22 que eles financiaram com o DoorDash no valor de US $100 milhões que iria consagrar permanentemente os trabalhadores do show como contratantes independentes na Califórnia. Eles esperam poder intimidar os eleitores para que apoiem uma empresa cuja principal inovação agora seja obviamente a exploração do trabalhador. Eles só terão sucesso se continuarmos a acreditar em suas fantasias.